Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Olha o episódio extra no site, vambora. Homens e mulheres estão politicamente divididos, mas há muito mais do que isso. Então, a gente já falou algumas vezes, né, sobre a polarização dos homens e mulheres aqui no episódio, no canal, vale a pena procurar episódios se você tem interesse nisso, né? São episódios que performam bem, então dá pra ver claramente que o pessoal tem interesse. E aí, Isso é ousada. esse mano aqui fez um artigo que, na verdade, a diferença entre homens e mulheres não é meramente política, ela vai muito além, sabe? Então tem meio que um mal-estar masculino na civilização ocidental, que ela é visível empiricamente nos Estados Unidos, mas é porque lá tem olhos querendo ver, né? Aqui no Brasil, provavelmente se você pesquisasse, você também enxergaria, mas não tem ninguém olhando. Enfim, ele revisa um artigo científico publicado pelo David Author, provavelmente. That's a né? writer, cara. David Ryder, vamos ver se o nome dele é David Ryder mesmo. Que economista do MIT, né? Então, um cara gabaritado. Author. Caralho, o nome dele é autor mesmo. Enfim. Que é Português? um cara gabaritado que ele tá falando sobre... Cara, ele tava analisando dados do ensino fundamental e ele viu que, cara, tem disparidade de gênero de gritante, né? Então é muito interessante, vamos narrar e depois a gente comenta. Então, enfim. Embora as disparidades de gênero percebidas nos resultados educacionais de adultos sejam grandes, tem uma questão delicada no exame, na análise, né, da disparidade de gênero na infância. Que, enfim, que essas diferenças podem, em média, parecer modestas. Então, o argumento dele é, em média, a diferença ela parece modesta. Mas se você vai além da média, sabe, se você tenta meio que abrir Destrinchar. aí você consegue enxergar o verdadeiro problema. Então, enfim. Por exemplo, meninos e meninas, né, na 8ª série, tinham diferenças modestas em suas pontuações, sabe? Com os meninos sendo um pouco melhores em matemática e as meninas um pouco melhores em leitura. Isso confirma, né? Qualquer pessoa que... Matemática é coisa de homem? Cara, mas no... não acho Sim, nem mas isso, eu acho que no colégio esse tipo de coisa é evidenciado, né? E aí, enfim, em resultados comportamentais, os meninos têm mais problemas disciplinares que as meninas, né? Enfim, isso era basicamente, óbvio, né? Qualquer pessoa que vive a vida enxerga esse tipo de coisa. E aí, eles entram numa coisa um pouco mais profunda, que é o seguinte, tem lacunas favoráveis às mulheres nos resultados comportamentais e acadêmicos durante a infância, decorrem em grande parte da superrepresentação de meninos nas caudas inferiores das distribuições de resultados acadêmicos e comportamentais. Tem que explicar, pessoal. Ou seja, o mano que escreveu essa parada assume que todo mundo entende estatística, né? Pra escrever isso e achar que as pessoas vão interpretar. Mas a ideia é a seguinte, cara, tem uma lacuna, ou seja, tem uma diferença, né? Que é favorável às mulheres nos resultados comportamentais e acadêmicos durante a infância. Só que não é o caso de que todas as mulheres estão melhores do que todos os homens. Isso é uma coisa que aparece na média, porque tem um grupo pequeno de homens que está performando muito mal e eles estão puxando a média para baixo. Mas se não fosse por isso, a média não estaria sendo puxada para baixo e homens e mulheres estariam iguais. Que é isso que ele quer dizer com... nas caudas inferiores, né? Isso é um termo estatístico para a pessoa que está, tipo, performando mal. Ou seja, traduzindo mais ainda, não é que todos os homens estão mal. Sim. É que tem um grupo o grupo de homens que está pior, está muito mal, sabe? E aí parece que todos os homens estão mal. Exato. Enfim. Não, eu acho que isso é legal porque foge um pouco do consenso, né? Tipo, consenso. Como se as pessoas estivessem debatendo maciçamente isso. Mas é interessante, né? Porque no New York Times estão... E eu acho que os Estados Unidos está super avançado, Exato, já tem ONG para ajudar os garotos em idade escolar, etc. No Brasil, você não vê nada, ninguém tem o menor interesse. Eu acho que é espectro cinza, né? Tem uma pessoa que só fala sobre isso. Tem um youtuber, inclusive ela foi lá no Renan também. Amiga do Renan. Amiga do Renan. Mas enfim, a questão é, meio que a percepção de muitos homens é tipo, porra, a sociedade falhou com os homens. As mulheres vão muito melhor agora e meio que o mundo vai partir pra, tipo, a misandria louca. Todas as mulheres em todos os cargos de poder, o futuro é feminino e os homens, os betas, né, pra sempre arruinados. Só que a parada é que, tipo, isso é verdade, pra uma minoria disfuncional de meninos, que aí acaba arrastando a média e aí jogam como se os homens estão underperforming de forma geral. Só que, tipo, é um grupinho que desistiu, sabe? E esse que é o cerne dessa pesquisa. Exato. Então, eles estão falando aqui que tem crianças no 10º percentil das distribuições, então isso é um termo estatístico para falar, tipo, o 10% de criança que manda pior, sabe? Uhum. E aí ele fala, cara, por que os meninos ficam desproporcionalmente no 10º último lugar, assim, sabe? No último decil. E aí, eles descobrem que os meninos sofriam muito mais do que as meninas com
condições adversas de criação dos filhos e que ambientes domésticos menos favoráveis aumentam a prevalência de resultados adversos entre meninas entre meninos em relação aos meninos. Ou seja, se a casa da pessoa, se a família dela não está bem estruturada, isso tem um impacto muito mais negativo nos meninos do que nas meninas. Que é hilário, né? O que é triste, né? Não, Fica curioso, hilário. assim. Não, o pessoal já tá até começando a zoar essa paradinha, isso é hilário. Mas é porque é difícil entender como isso opera. Tipo, a parada é, você tem uma questão familiar na sua casa, uma dependência química, um abuso parental, Ou de padrasto, né? abandono, qualquer coisa assim. Isso afeta o homem desproporcionalmente mais do que a mulher. O que, tipo, a gente ficou, enfim, hoje vai sair tarde esse... Não, Episódio que a gente ficou horas elucubrando. exato. A gente literalmente ficou muito tempo debatendo sobre, cara, por que isso, sabe? E aí talvez, enfim, eu acho que a próxima parte elucida melhor aí, né, de por que seria, mas a ideia é que, tipo, meio que o papel que a escola supre, né, nutre pra menina que tem uma casa quebrada, tem uma vivência difícil em casa, ela não consegue fazer com o garoto homem, entendeu? E aí, de forma geral, ele é descartado pelo sistema educacional. né? Exatamente. Então, enfim, aqui é porque esse artigo ele tá bem técnico, né? Aham. Então não tá particularmente bom de ler o que tá escrito. Olha o nível de coisa que sai no jornal americano. né? Exato. Então eles falam, tipo, pro decil mais baixo, né, que é aquele 10% que tem a performance pior, Uhum. um aumento no desvio do padrão socioeconômico da família elimina, tipo, leva em conta cerca de 40% da lacuna de gênero, sabe? Em termos de evasão escolar, enquanto as crianças saem da escola. E aí, enfim, basicamente o cara tá falando, né, que essa desvantagem familiar, ela reduz os resultados dos meninos em quintis baixos, sacou? Então é isso. E aí a análise do colaborador se encaixa num crescente corpo de pesquisa sobre a situação dos homens na academia e no local de trabalho. Então o Richard Reeves é um cara famoso que fala sobre isso, né? Então ele tem um instituto sobre Boys and Men, que ele tem um livro, né, que é tipo, por que o homem moderno está tendo dificuldade? Porque isso importa e o que nós devemos fazer sobre isso. Já foi no Joe Rogan. Já foi? Ou no Lex Fridman. Eu já ouvi a entrevista desse cara. Enfim. E aí, literalmente focando nos homens que estão piores, né? Só que, então, enfim, o artigo do autor focou nas dificuldades de gênero que os homens no quintil e decil inferiores vivenciam. Então, os últimos 20%, os últimos 10%, né? Os piores, assim. Uma história diferente surge quando olhamos para a composição de gênero daqueles que pontuam no topo ou perto dele, né? A cauda direita, então a cauda esquerda é o pior e a cauda direita é o melhor. Mais extremo. né? E aí, os caras estão entrando aqui que, cara, em matemática, por exemplo, a lacuna de gênero, né, a diferença entre os homens e as mulheres, ela é consistentemente maior quando você olha para os alunos de alto desempenho. Então, por exemplo, tem uma proporção de 2 homens para cada mulher entre os alunos que pontuam 800 no SAT de matemática. SAT é tipo Enem, sabe? 800 eu imagino que seja uma nota muito boa. E uma proporção de 1,6 para 1 de homens versus mulheres que pontuam no top 1%, basicamente, né, do PISA, que é o Exame Internacional de Educação do Ensino Médio. E aí aqui continua também, né? No top 1%, essa diferença fica mais extrema. Os homens viram 10 para 1 em relação às mulheres. Exato, quando você começa a ir além do top 1%, quando você começa a ir no top 0,1% e tal, começa a ficar mais extremo ainda, sacou? Então, tem um artigo aqui de 2010, né, diferenças sexuais na cauda direita, né, que é a cauda das pessoas que têm performance boa, né, das habilidades cognitivas. O exame de 30 anos que o cara vê aqui que, tipo, enfim, ele analisa, né, os dados seria do Enem, basicamente, né? As proporções entre homens e mulheres no raciocínio matemático, tipo, a diferença, né, da performance entre homens e mulheres no raciocínio matemático, elas são menores do que há 30 anos, mas têm se mantido estáveis nos últimos 20 anos, e ainda favorecem os homens. E, enfim, aqui ele entra na análise que é o seguinte. Em 1980, tinha uma diferença do 0,01, ou seja, mano, o cara que é um gênio absurdo, assim, sabe? Tinha 13 homens para cada mulher no início da década de 80, sabe? Então, literalmente, a cada 15 pessoas ia ter 14 homens e uma mulher, em média, mais ou menos, né? Então, uma desproporção absurda de homens. Só que na década de 90 isso virou 4 para 1. Então, beleza, né? Diminuiu muito a sobre-representação dos homens. Só que ela continuou extraordinária. Continuou, tipo, para cada 5 pessoas vai ter 4 homens e uma mulher só.
E isso está estável desde a década de 90. Então o estudo foi feito em 2010, né? Os últimos 20 anos ele estava se referindo a esse período, ficou estável. E eu já vi nego falando sobre isso em estudo mais recente, parece que isso mantém-se estável até hoje, né? Então, nesses 15 anos de 2010, isso manteve-se, né? E aí aqui continua, que tem essa hipótese da maior variabilidade masculina, né? Que é tipo, os homens eles costumam ser mais melhores e mais piores do que mulheres em média, sacou? É isso. Tem uma razão evolutiva pra isso, porque o homem também era mais... Não é descartável, né? Mas Exato. é meio que a mulher tinha um papel mais tinha uma relação, condição fundamental da realidade feminina que era gerir o filho, né? Ter uma coisa mais segura. E o homem, o cromossomo Y, no caso, é responsável por conferir essa maior diversidade, mutabilidade. Exato. Porque a ideia é a seguinte, se um homem específico morre quando ele é jovem, isso faz pouca diferença para o número de pessoas que vão estar na próxima geração. É isso. Porque Sociedades primitivas eram polígamas. Um homem consegue reproduzir com uma infinidade de mulheres, basicamente. E essa era a realidade tribal no início. Então, tipo, tanto faz se... Cara, se metade dos homens morrerem, isso. não faz diferença nenhuma, entendeu? Então você tem que arriscar. Porque pro homem é arriscado. É tipo, ou você vai ganhar gigante e você vai ter 1000 filhos, que é tipo Gengis Khan, ou então você vai se ferrar gigantemente e você não vai ter nenhum filho, mas tipo, whatever, sabe? Isso não faz diferença. Pra espécie. Pra espécie, exato. E eu acho que isso é um comportamento comum a animais também. Tipo, isso é uma realidade, isso provavelmente é uma realidade no homem, o que explicaria os mais burros e os mais inteligentes serem homens, e também uma convergência feminina no meio ali da curva de QI. Mas também, tipo, isso também tá presente lá, no leão, sei lá, um leão que sai mais forte, um leão que sai com a juba mais bonita. Exato. Isso tá ligado à masculinidade. E isso não é uma parada de inteligência também, né? Tem algumas pessoas que questionam isso, né? Porque a interpretação da inteligência disso, parece que tem alguns estudos que apontam para a ideia que, tipo, para quem não sabe, o QI médio, pelo menos dos Estados Unidos, né? No Brasil tem essa discussão do QI 83 e tal, mas nos Estados Unidos o QI médio seria de 100. E aí, entre um QI de 120, 125, sabe? E 75, então a média ali de, tipo, 95% das pessoas, as mulheres, vai ter mais mulheres do que homens. Só que nos extremos, tanto da extrema inteligência quanto na extrema burrice, vai ter mais homens do que mulheres. Então, a partir de um QI de 125, começa a ter uma sobre-representação de homens. Quando você vai chegando lá na casa de 150, 160, sei lá, que é esse 0,01% que ela tá falando, tem tipo 15 vezes mais homem do que mulher, ou 5 vezes mais homem do que mulher, sabe? Então, tem estudos que aparentemente apontam isso, tem pessoas que questionam esses estudos. Eu não sou, cientista, não sei o que vou dizer. Mas você consegue ver isso em outros comportamentos também, né? Então, sei lá, os homens eles costumam ser costumam tomar mais riscos. Porque o risco você ou se dá muito bem ou você se ferra muito. Já testosterona. Mas eu acho que a parada do QI, muita gente coloca os torneios de xadrez como um indício muito forte, né? Então é porque o torneio de xadrez parece que vai além da parada do QI, entendeu? Que tipo, o torneio de xadrez parece que tem uma parada de processamento visual mesmo, sabe? Caralho. Então, enfim. Que é tipo, o motivo pelo qual em média o homem consegue se navegar melhor numa cidade, é bem ou mal o motivo pelo qual o homem é melhor do que a mulher em xadrez. Tá, mas de forma geral, então, a excepcionalidade masculina em muitos âmbitos, assim, da sociedade, vai falar, mas os homens estão super representados, na excelência, etc. Existe algum tipo de argumento para coadunar isso, entendeu? Homens, via de regra, estão mais sujeitos a serem excepcionais e a tomarem riscos excepcionais também, então, de certa forma, eles são mais premiados, mas também são mais punidos. Aí entra o argumento também masculinista, sei lá, Red Pill, não sei como é que é, de que os homens também estão super representados. População carcerária, população de rua, suicida, trabalho manual, de alto desgaste, etc. Então, as extremidades estão povoadas por homens. Exato. E o meio confortável ali é mais feminino, né? E aí, enfim, quais são as mensagens que a gente tem para dar relacionado a isso? Primeiro, o Brasil é um país bem mais desigual do que os Estados Unidos, então, se as coisas já estão ruins em desigualdades lá, provavelmente aqui elas estão piores. Pior. Isso é observável em tudo, basicamente. Tudo que desigualdade é ruim, o Brasil é pior do que os Estados Unidos. Depois, se você, que for um homem jovem que tá ouvindo essas paradas de Red Pill e tal, que fica tipo, os homens estão muito ferrados, blá blá blá. Cara, por um lado, essa matéria, ela poderia ser um indicativo ruim, que é tipo, de fato, os homens estão ferrados, sabe? Só que, de certa forma, ela também mostra o lado positivo da coisa, que é tipo, de certa forma, ela mostra o lado positivo da coisa, que é os homens só estão ferrados, os homens ferrados, entendeu? Então, tipo, se você se esforçar pra cacete, fizer um esforço descomunal pra tentar virar um dos homens que não tá no último decil, no último quintil, no Brasil provavelmente vai ser tipo, na última metade, assim, pra ser bem sincero. Mas se você for um dos top 50% melhores dos homens,
você não vai estar tão ruim assim, sabe? Então, o argumento Red Pill, ele só se aplica, na medida que ele se aplica para alguma coisa, porque, enfim, eu também tenho questionamentos filosóficos, além meramente da realidade dos fatos, ele só se aplica para parcela pior. Então, se você se esforçar para não ser um dos piores, a sua vida vai ser suave, entendeu? A gente já bateu nessa tecla várias vezes, todo mundo fala, mas essa faculdade é boa, etc. Cara, se você é bom, é bom, entendeu? É Exato. tipo, meio que, é óbvio que você pode melhorar as suas chances de acertar, mas, porra, a verdade é que vai ser bom pra quem é bom e vai ser ruim pra quem é ruim. Isso vai ser sempre uma realidade fundamental. Mas ao mesmo tempo também, que, tipo, meio que descarta essa hipótese, enfraquece essa hipótese de que, o mundo inteiro falhou com os homens, etc. Eu acho que ao mesmo tempo também reforça as questões de por que os sistemas educacionais, via de regra, falharam com alguns poucos homens. Sim. Uma minoria ali de homens. E aí, uma das hipóteses que a gente levantou é que, cara, talvez a forma como affairs, né, coisas de educação hoje em dia são conduzidas, que envolvem muita complacência, Muita compaixão, muito cuidado, etc., são ambientes que não conseguem domar esses garotos que são mais problemáticos, assim, que têm históricos mais problemáticos. Então, tipo, é como se, para alguns garotos que não têm essa autoridade, alguma autoridade em casa, tem uma casa quebrada, quando eles ingressam na escola, eles viram problemáticos. Eles se tornam um problema para o ambiente, né? E a ideia é literalmente isso. Tipo, o garoto, todo mundo sabe isso. Criança, homem, faz muito mais bagunça, né, do que criança, mulher. E faz muito mais crime também, né? Coisas que são efetivamente ruins faz muito mais. Não as crianças, o homem já. Né? Exato, mas as crianças cometem crime também. Enfim. Sim, isso é verdade. Toda criança é bandida. Sim. E, enfim, o fato é, essas crianças elas precisam ser disciplinadas, em geral, de uma forma dura. E quem costuma ser melhor em fazer isso são outros homens, entendeu? Porque os homens foram meninos, eles sabem lidar com essa natureza mais agressiva do homem e tal. Eles disciplinaram de uma forma dura. Aí se o garoto, principalmente, não tem um pai em casa, ou então não tem uma figura masculina forte por qualquer motivo, ou então tem um padrasto que só, tipo, é uma figura masculina destrutiva, antigamente ele seria meio que domado no colégio. Porque ele iria pro colégio, ele iria começar a fazer um bando de bagunça e os professores iam lá. Palmatória nele, detenção, ia gritar com ele, sabe? Mas eles iam controlar o garoto. E ao longo do tempo o garoto ia ter um desenvolvimento mais positivo. Coisa que hoje em dia não acontece porque o sistema educativo, essa é uma crítica válida, eu acho, da galera mais Red Pill, assim, que é tipo, o sistema... Eu nem sei se Nego Red Pill fala isso, na verdade. A verdade é que eu não sei absolutamente nada do que Nego Red Pill propriamente dito fala. Mas é feminista. A crença de que instituições educacionais elas estão com uma pegada muito feminina, sabe? E que isso está prejudicando homens, na minha opinião, isso é claramente verdade, entendeu? E aí você fica muito nesse negócio de, educação positiva, você não pode punir a criança, sabe? É tipo, cara, o garoto problemático, ele precisa ser punido pro bem dele. Ele precisa ser disciplinado pro bem dele. Quantas histórias as pessoas já não conhecem de pessoas que eram pessoas problemáticas, assim, estavam beirando entrar no mundo do crime, aí por qualquer motivo entraram pro exército, entraram pra polícia, sei lá, e aí depois acabaram se endireitando. Pelo menos nos Estados Unidos isso é uma história muito recorrente, né? Porque aqui no Brasil a polícia, enfim, tem os seus problemas também. Mas eu já ouvi histórias relacionadas a isso com o exército, pelo menos, sabe? Pessoas na minha família, literalmente, que eram pessoas mais problemáticas, aí foram virar milicos e endireitaram a vida, aí conseguiram ter uma vida produtiva pra sociedade, e a vida ficou muito melhor, não só pros outros, mas pra ela também, sabe? Então, meninos, principalmente problemáticos, precisam desse tipo de coisa, e na medida que a educação vai sendo conduzida de uma forma mais sutil, mais feminina, mais empática e tal, é tipo, cara, esses garotos não precisam de empatia, sabe? Essa é a parada que me pega, cara. Cara, mas tipo, esses garotos são absolutamente falhados pelo sistema educacional, isso deve ter algum tipo de correspondência no Brasil, provavelmente maior do que lá nos Estados Unidos, tipo, garotos que precisam de estrita disciplina e, por exemplo, em colégio público isso meio que não existe, né? Basicamente, eu tenho muita vivência, assim, tenho muito contato com gente que trabalha em escola pública e basicamente não existe, né? Mas eu acho que, de forma geral também, as instituições estarem meio que tomando essa faceta mais feminina, é até uma parada que eu acho que gera um pouco de desinteresse por parte dos homens, sabe? Total. Então, as coisas serem socializadas e executadas de uma forma muito feminina geram um distanciamento, assim, uma falta de desejo. Tem outras estatísticas nos Estados Unidos que falam do êxodo dos homens do ensino superior, sabe?
E esse discurso, de forma geral, de faculdade não serve pra nada, já é muito grande lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, tipo, o Ryan Santos fala sobre isso. Renato 38, sabe? Lá. Renato 38 também fala. Mas ele fala que nem a tua filha tem que ir. Mas o Ryan fala que não serve porra nenhuma se você é um homem jovem que quer ficar rico. Esse é um discurso que... Tipo, se você quiser ficar rico, talvez, sabe? Cara, Mas só pra deixar bem claro, estão errados, tá? você tem better odds dentro da faculdade, entendeu? Suas chances são melhores dentro da Exato, e faculdade. nego trata a faculdade como sendo uma coisa homogênea também, né? Se você for pra Unisquina, talvez realmente não vale muito a pena. Agora, se você for pro IME, Sim. cara, vai valer a pena. Mas a parada é que se você entrar no IME também, poucas coisas na sua vida que você pode fazer que vão te ferrar mesmo, porque você é inteligente pra cacete. Sim, sim. Mas a parada é que, tipo, enfim, faculdade não é inútil. E meio que eu vivi isso, cara. Você fez um curso que é muito masculino, né? Mas eu fiz um curso que é bem meio a meio. Tipo, direito é bem meio a meio. Era, né? Quando eu entrei. Cara, mas quando eu saí, mano, a minha faculdade cara, só mulher, mano. As últimas turmas assim que entraram era a minoria absoluta de homem, cara. Especialmente no pessoal da manhã, assim. Sim. Tipo, eram 2 turnos, manhã e noite. O pessoal de noite, o pessoal que trabalha, muita gente que tá ali mais... Pessoal mais velho também. Mais velho, mais maduro, né? Às vezes é segunda formação, o cara não tá muito aí. E tipo, a galera da manhã, a galera die hard, a galera... não, direito... Eu era da manhã, apesar do perfil, né? Enfim, não sei muito isso. Mas só tinha mulher. Eu chegava na faculdade e ficava assim... Mas pra mim isso é muito claro, né? Porque, cara, tem alguma coisa que destrói a motivação de um homem mais do que a aula ser remota, cara? Sabe? E aí, pra mim, o que aconteceu no final da pandemia é o seguinte. Cara, meia culpa aqui. No final da faculdade, que as aulas eram remotas, eu não assistia nenhuma aula. Nenhuma, literalmente nenhuma. Boa. Porque eu não via valor. Sabe? Eu gastava meu tempo trabalhando ao invés de ficar vendo aula na faculdade remoto. É isso. E eu imagino que muitos homens tenham feito a mesma coisa. Isso tenha levado boa parte deles a... Enfim, eu me formei e tal, né? Mas eu imagino que muitos homens tenham feito a mesma coisa e tenham largado a faculdade. Então o cara só trancou e saiu. E aí por isso tinha menos homem. E além disso, eu imagino que muitos homens tenham feito isso no ensino médio. E aí eles nem chegaram a estudar pra conseguir passar no Enem. E aí o resultado porra, quem tirou nota boa o suficiente pra entrar na UF tinha uma quantidade muito desproporcional de mulheres do que de homens. Com certeza. E aí entra no ponto que eu queria chegar, que é... O que motiva homens e o que motiva mulheres são coisas diferentes. Mas isso é muito claro. Tem até um meme que rodou muito o TikTok lá nos Estados Unidos, que era Girls Motivation e Boys Motivation. Né? Então, tipo, era o vídeo motivacional feminino e o vídeo motivacional masculino, sabe? Que era tipo... A gente o vídeo... jeito de botar isso. Vamos tentar botar. Ô, Renan. O vídeo feminino era a Oprah falando, tipo, cara, vai ficar tudo bem. Girl, sabe, menina, vai dar tudo certo. Sabe? Não deixa que os haters te atrapalhem e tal, sabe? No final das contas, tudo vai passar, vai ficar tudo certo. Você é boa, você é merece. Você merece, sabe? Você não deixa é ninguém linda. falar que você não é ótima. If I could say anything to you, it would be relax. It's gonna be okay, girl. E a motivação dos homens é uma parada tipo, você é a última esperança da sua família, sabe? Levando esse rabo gordo agora da cama. Se você não fizer nada, uma linhagem de milhares de homens vão ficar decepcionados com você. Exato. Então, O tempo está acabando. Exato. Sabe, o seu país, a civilização ocidental... Depende de você. Depende de você. Exato. Sabe? Você provavelmente vai fracassar. Sabe? You can rest now. You made a great job today. Be proud of yourself. You're the bullshit. You could have done better today. Someone forgot that he was his family's last hope. He needs to get back on track before it's too late. Do you want to remain a loser? A lazy shit who can't even stand to run a few miles? Do you want to tell your son, Dad didn't make it because he quit and was too lazy? Are you really so useless? Pathetic. Wake up, animal. That's not you. You're different. Normality is a paved road. It's comfortable to walk, but no flowers grow on it. Be a man. Era uma parada assim, e era tipo, cara... É bem real isso. Isso é porque... Isso era uma piada, né? Tá um pouco exagerado. Tá né? ridiculamente exagerada a parada do homem. Mas, tipo, mostra bem, cara. Homens e mulheres são motivados por coisas diferentes, entendeu? E a coisa ser fácil, eu não acho que particularmente motiva mulheres, sabe? Eu não acho que a mulher é motivada por um bagulho ser fácil. Mas desmotiva o homem. O homem não gosta de coisa fácil. Eu me lembro disso no colégio. Cara,
eu me lembro que tinha alguns anos que eu achava a aula de matemática muito fácil. Eu ficava tipo, cara, isso é um ridículo. Eu consigo tirar, tipo, 7 sem estudar. Aí eu não estudava, tirava 7 e tal, beleza. Só que no ano que a parada era difícil, eu ficava tipo, porra, passar nessa porra, tá ligado? Aí eu estudava e tirava 9. Por quê? A minha performance era melhor quando a merda era mais difícil, porque era o que me motivava, entendeu? Você é um cara muito masculino, pô. E a mesma coisa vale pra várias outras coisas. A aula ser remota, pra mim, é um exemplo muito bom disso. Porque a aula ser remota torna a aula menos séria. Aquele negócio, a prova é remota. E aí, enfim, nego colava pra cacete na prova. Deu até um problema no FRJ com isso, que o nego colou com cálculo e tal. Aí, tipo, porra, o maluco não vai estudar cálculo se a prova de cálculo for fácil, cara. Cara, a parada que eu sinto que é um pouco mais do que dificuldade em si. Não, vai além. O homem gosta do desafio. Do desafio, Pode exato. ser uma parada fácil, mas unlikely. Pode ser jogar no tigrinho. Idiota de fazer, mas é improvável. É tipo, tem aquela, será que eu ganhei? Será que eu não ganhei? É isso que meio que motiva. E mulher, eu sinto que gravita muito pra segurança, tá ligado? Então, É mais desconfortável com a parada ser incerta. improvável, né? Ser Exato, incerta. então meio que tem uma aversão à incerteza e aí tipo gravita, tipo tem uma gravitação natural pra mulher pra serviço público também. Sim. Eu via muito isso. Rapazes e garotas na faculdade, o que você quer fazer? Quero advogar por conta... O homem, quero advogar por conta própria, ou então quero ser tipo, delegado, que é um bagulho arriscado, ou então quero ser juiz, que é uma parada de extremo poder. E as garotas eram um monolito muito consistente de concurso público, sabe? E até pensava nos concursos públicos um pouco mais fáceis, né? Eu imagino que os homens que eram concurseiros deveriam ser mais tipo, cara, Exato. juiz, promotor, procurador, defensor. Exato. Não sei o que, analista do TJ já tá muito bom, etc. Mas a parada é que praticar advocacia por conta própria, ou então se meter na loucura de escrita, só... Algumas até acabaram fazendo isso, sabe? Mas o grosso, assim, era um bloco, era tipo, cara, tem que fazer um concurso e ficar estável, né? Sim. E os homens eram tipo... Quero ficar milionário. Exato. Quero virar advogado e ser milionário. Cara, então, mas a parada do direito é meio anti-empreendedor por natureza também, mas era tipo, cara, quero ser, porra, delegado, dá tiro pra caralho. E era às vezes os caras bobos, sabe? Sim, sim. Mas o cara tinha essa inclinação, assim, de, eu quero fazer um negócio arriscado, ou... sei lá. Mas enfim, eu acho que isso retrata em várias coisas as dificuldades que a gente tá tendo como sociedade de forma geral em harmonizar os sexos, né? Sim. Tipo, se a faculdade é um lugar muito legal pra mulher e é uma bosta inacreditável Então, mas pra exato. homem... E aí outra coisa que eu queria falar. As faculdades hoje em dia elas são mais fáceis do que elas eram antigamente. É verdade. Isso é incontestável. Sim. Tem infinitos estudos sobre isso nos Estados Unidos. E elas representam menos frente à sociedade do que elas representavam Exato, elas antigamente. representam menos diferencialidade do que elas representavam antigamente. E aí a parada é, cara, eu fiz a engenharia de produção, que tem a seguinte característica. A primeira metade da faculdade é fácil. Contrário. Desculpa, a primeira metade da faculdade é difícil e a segunda metade é fácil. É diferente das outras engenharias, que é difícil. ela é difícil no começo e mais difícil no final. Enfim, pelo menos é a realidade das públicas e tal, na privada talvez seja mais fácil, enfim. E aí eu me sentia muito mais motivado pela faculdade no começo. No final da faculdade eu queria saber do estágio. Por quê? Porque o estágio era a parada que eu ia trabalhar, tipo, 12 horas por dia, sabe? Como estagiário, e ainda assim ter que fazer prova, tipo, virando à noite, estudando igual um maluco. Por quê? Porque, brother, o desafio era esse, entendeu? O desafio era, tipo... será que eu consigo fazer essa parada? Porque era difícil, mano. E era justamente isso que motivava. E aí, cara, direito... dava pra ser uma faculdade difícil, cara. Sabe? Nego tem essa impressão de que, tipo... Às vezes fica difícil. humanos é fácil e tal. É tipo... Cara, se você pegar humanas pra ajudar por conta própria, você vai ver que o buraco fica Bem difícil. profundo muito rápido. E não era assim, antigamente não era assim. Você vê até as faculdades americanas, lá a nota não é de 0 até 10, né? É de 0 até 4. Antigamente a média de Harvard era tipo 2, tá ligado? Hoje em dia a média de Harvard é tipo 3,6, sabe? O pessoal A média ficou muito mais inteligente. Exato, a média antigamente era 5 e agora a média é 9. E isso é ruim pro espírito masculino, entendeu? Porque o espírito masculino ele quer ser melhor, sabe? Ele literalmente, ele quer se destacar, ele quer o desafio que demonstra como ele é melhor do que os outros, entendeu? Aí você pode estar assistindo o vídeo ficando tipo, nossa, eu você não tem sou uma visão assim. muito misógina da parada e tal. É tipo, a gente tá narrando a personalidade masculina. Você pode ser um homem que tem uma personalidade menos masculina e você pode... E você pode ser uma... Nós dois claramente temos uma personalidade bastante masculina, mas enfim. Você pode ser uma mulher que tem uma personalidade masculina também e tá se identificando com o que a gente tá falando. O fato é, isso é real, sabe? E, enfim, isso remota pra mim na faculdade também. Eu e os meus amigos, a gente competia pra quem tirar a nota mais alta nas paradas, entendeu? Eu também competia na faculdade. Mas era outro tipo de competição. Enfim, e, cara, isso é triste, mano. Isso me deixa muito triste. Isso me deixa triste tanto pela... Tipo, sabe? Você precisa motivar os homens excepcionais a serem excepcionais. E eu acho que a sociedade está falhando nisso. Ela acerta em lugares muito pouco
em lugares pequenos, assim, em lugares menores. E você precisa, cara, o homem que não é, o homem que tá ferrado, ele precisa de aqui, ó, porrada. Pelo Nos bem dois dele, extremos, pelo nos bem dois dele, literalmente, cara. Não, mas a parada é que o homem abandonado é o que gera mais dano. Exato, mano. Porque ele é o cara que assédio ao crime, dependência química, violência familiar, whatever, ele vira um adulto disfuncional e ele gera um custo e um ônus para a sociedade de forma geral, um senso de estabilidade. E o homem excepcional é o que tem, o homem, mas aí entenda a mulher também, tá? Mas é tipo, o excepcional, onde o homem é mais frequente, é onde a sociedade tem o seu maior possível retorno, entendeu? Então ela falha, o mundo hoje, ele falha em nutrir seus gênios de forma geral. Exato. Pelo contrário, na verdade, pune seus gênios de forma geral. Então, Sim. a parada é que nos dois extremos a masculinidade está sendo atacada, onde ela deveria estar sendo nutrida de forma diferente, óbvio. Exato. E isso é parte do caminho pra gente começar a se entender e tal, Sim. como homens e Mas é mulheres. isso, cara. E eu sei que tem mais gente meio de direita que assiste o canal do que nego de esquerda, assim. Mais ou menos, Mas, né? então, Tá bem? tá bem mais ou menos mesmo. No Twitter, então, cada vez mais tem mais gente de esquerda seguindo a gente, que é engraçado. É hilário, né? Mas o fato é, pra galera de esquerda, isso é uma das coisas que mais me deixa meio, tipo, cara, desconfortável, assim, com o negócio da esquerda, que é, cara, desculpa, não tem como você achar que homens e mulheres São iguais. são iguais. Não é. Tipo, Podem ter homens e... direitos iguais. Pode ter direitos iguais, muitos... não é o caso que todos os homens são melhores que todas as mulheres e tal. Não, absolutamente não. Só que, cara, homem e mulher é diferente. O que motiva uma mulher é diferente, a forma que você tem que lidar com homem e mulher problemático é diferente. Vai ter muito mais homem problemático do que mulher problemática, entendeu? E, tipo, enquanto a esquerda não reconhecer isso, eu acho que, cara, é muito difícil, cara, você propor soluções para problemas reais sem reconhecer o óbvio, entendeu? A realidade. A realidade, exatamente. Mas enfim, só pra fechar o episódio, voltando. Se você for um cara que tiver inclinações meio incel, red pill, sei lá o quê, Miguel. migtal, blá blá, é só tipo, não seja um merda que as coisas não vão ficar tão ruins pra você, entendeu? Mas é sério, pô. É uma parada que, cara, às vezes o cara também tem um outcome muito difícil. Tem lá as cartas dadas pra ele, são muito difíceis, entendeu? Eu entendo tudo isso, mas a verdade é mais vender que não é o fim do mundo. Tipo, tenta entender como Então, mas é isso, é tipo, literalmente, cara, se você não tá... Só não rejeita tudo. É tipo, Exato, nunca entra cara. nesse papel, Pô, tipo... pelo amor de Deus. A mulher é uma merda, a sociedade eu não sei como é que os caras chamam hoje, ela é... Feminizada, sei lá. Ela é, tipo, ela é pró-fêmea, ela é misândrica, ela pune o homem desproporcionalmente por tudo, as leis de divórcio são punitivas, as leis de pensão são punitivas, a Lei Maria da Penha é punitiva, ou seja, a sociedade está toda arquitetada pelas mulheres para destruir a iniciativa dos homens e a única coisa que você pode fazer é pegar empréstimo consignado no banco, converter a porra toda em Bitcoin, enfiar na hard wallet, fugir pra Mauritânia. Cu do terceiro mundo, e essa é a única forma de você se salvar do crescimento de valor do dinheiro e Exato. tipo, a ditadura das mulheres. Fato é, não acredite nisso, os homens que se ferram são os piores, se você não é um dos piores, você não vai se ferrar. E não é tão difícil não ser um dos piores. É, exato. E Sabe, esse eu ajuda a acho- solucionar as coisas, eu acho também. É importante. Tipo, pensa no jiu-jitsu, sabe? Você que é um Foi cara onde eu aprendi purple isso. belt. Quão difícil é você ser, tipo, do top 50%, sabe? Não é tão difícil assim. As pessoas realmente não se esforçam. Exato, é bem fácil, eu imagino, né? Tipo, você ser o top 1% dos caralhos, É impossível. aí realmente vai ser muito difícil. Não, é impossível. Eu vou ser nice, só você não nice. Exato, agora... Basicamente, assim. Agora, você não ser o dos piores 50%, porra, Não, é não. só se esforçar, tá É um ligado? pouco de grit. É só vontade, sangue. Exato. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse foi o episódio de hoje. Entra no site www.novosclasses.com.br que você vai ver o episódio extra, que a gente falou sobre crescente extremismo, como que isso é um sinal dos tempos, tanto na direita quanto na esquerda, que é uma coisa que poucos falam e que provavelmente isso vai crescer mais ainda, e como evitar o extremismo. E, enfim, segue a gente no Twitter, meu @pessoa, A99. É @novos clássicos, eu roubei o @ do pessoa. Segue a gente no canal Novos Clássicos, que é mais educativo, e no Instagram Novos Clássicos _UFC. Mas o mais importante é entrar no site. Muito obrigado. Valeu!